Boa noite, seja muito bem-vindo à Hora da Coruja. Primeiro, Jesus Cristo estava crucificado na parada gay. A gente trouxe aqui a Viviane para conversar sobre Jesus na cruz. E hoje Jesus está sobre a foice e o martelo. A gente vai voltar a falar desse assunto, a gente vai falar sobre a vinda do Papa aqui para a América do Sul. E vai conversar com quem? Com o Andrei, nosso amigo Andrei Venturini. Tudo bom, Andrei? Tudo bem, Fran? Fazia tempo que o Andrei não aparecia aqui na Hora da Coruja, as fãs já estavam reclamando. Cadê o Andrei pra gente conversar? Queriam saber mais sobre Pascal. Mas hoje a gente vai conversar sobre os jesuítas, né? Isso, mas eu estou aqui, agradeço o convite do Paulo, meu amigo Paulo, da Fran, muito obrigado. Fico feliz de estar aqui na Hora da Coruja. Muito bom, André. Mas antes da gente passar um vídeo sobre tudo o que aconteceu, para a gente começar a conversar, eu quero dar 2 recadinhos. Um, lógico, sobre o livro do Paulo, o novo livro, Sócrates, Pensador e Educador, a filosofia do conhece-te a ti mesmo. Gente, foi lançado pela editora Cortez, mas você pode procurar a sua livraria de preferência, encomendar o livro, comprar pela internet, vale a pena, vocês não podem perder. E também, o que a gente recebeu essa semana do nosso amigo Rafael Sanzio, que ele trouxe a Christine, sua primeira obra-prima, para quem gosta de HQ, um HQ erótico. Olha, eu recomendo, tá excelente. Então hoje, quando vocês mandarem mensagem aqui no Hora da Coruja, coloquem o e-mail, porque eu vou fazer o sorteio da Christine hoje aqui, para todo mundo que participar do Hora da Coruja, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver o vídeo e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. O presidente da Bolívia, Evo Morales, surpreendeu a todos com o presente que entregou ao Papa Francisco na visita do pontífice ao país. Morales deu um crucifixo sobre uma foice e um martelo, símbolo do comunismo, um gesto que não agradou a todos. Temos que considerar de quem veio. Ok, ele é o nosso presidente, mas talvez não esteja em completa comunhão com a igreja. Então, veja o resultado. Mas eu culpo também seus assessores que não souberam como orientá-lo corretamente. O presidente explicou que o crucifixo foi criado pelo padre jesuíta Luiz Espinal, a quem o chefe da Igreja Católica prestou homenagem durante a visita. Espinal, de nacionalidade espanhola, foi contra as ditaduras militares bolivianas. Em 1980, o corpo do religioso foi encontrado com sinais de tortura e de 17 tiros. O que se especulou a princípio foi que o Papa, quando recebeu o presente, ele falou, isso não está certo. Fizeram uma leitura labial e disse, olha, isso aqui não está certo. Mas o Vaticano desmentiu, falou que não foi nada disso, né, e tudo mais. Mas a imprensa, quando viu essa imagem, ela teve a noção de que isso não está certo, o Evo Morales não está bem. A imprensa brasileira, né? Não só. Você viu aí que o próprio padre comenta sobre o assunto e ele mesmo, no país dele, na Bolívia, não sabe a história desse símbolo religioso? Então, mas esse recorte foi feito pela imprensa brasileira. Porque a imprensa internacional não foi deu... atrás de saber a história, né? Foi mais, assim, pelo que eu li da imprensa internacional em espanhol e em inglês, foi assim, muito mais no sentido de lembrar por que ele tinha ido lá, né? Uhum. Que era exatamente por conta da homenagem ao jesuíta, uhum. E depois a vinda dele que passava da Bolívia para o Paraguai. Era mais objetivo. Me pareceu que a imprensa brasileira que deu essa conotação, como se esquerdismo e igreja nunca tivessem tido a ver. Né? Como se não tivesse um passado... como se a igreja nunca tivesse tido ala à esquerda. E como se o Papa fosse um jovem que não sabe disso. Uhum. Né? O que eu acho nós poderíamos pontuar também é o contexto que está sendo pensado esse símbolo, né? Porque, imagine, Paulo, quem não seria comunista há 30 anos atrás? No Brasil, por exemplo, ou na América Latina, com as ditaduras instaladas. Sim. Então, ser comunista era uma forma de reação a alguma coisa que estava aniquilando os povos. Né? Então, nós temos 3 questões. Veja que o símbolo, quando foi feito por um jesuíta que já faleceu, então isso tinha uma representatividade. Uhum. Agora, isso não significa
que esse símbolo tenha essa mesma representatividade hoje. Né? Então, os símbolos eles ganham outros significados, eu acho que... Mas, na verdade, tem para o Evo Morales, eu acho, em um certo sentido. Olha, né? é relativo isso, viu? O Evo Morales, ele é estudioso da vida desse jesuíta, na verdade. De certa forma, ele se inspira pela vida desse jesuíta, então ele até deu esse presente pensando nisso, muito feliz com a visita do Papa. Quando ele soube que o Papa ia até o local onde esse jesuíta foi assassinado, fez umas orações ali, tudo porque rola um boato de que esse jesuíta também vai ser beatificado. Então o Evo Morales estava empolgado com essa notícia de que provavelmente ele vai ser beatificado, de que o Papa passaria por lá, sabia dessa história desse companheiro dele jesuíta, olha, né? Tem duas coisas aí que eu acho que a gente devia ponderar. A primeira é a incultura da imprensa, né? A incultura generalizada. Depois que... É a cultura do fast food, a cultura do rápido. Tem a incultura e a maldade. Tem as pessoas que sabem da história e mentiram. Mentiram descaradamente. Uma boa parte, né, da imprensa, pessoas mais velhas que conhecem o estudo do marxismo, conhecem o papel da igreja, sabem muito bem que uma boa parte da militância dos partidos comunistas vieram da JUC, de outras organizações da igreja, né? E tem uma parte que é inculta mesmo, que inventa a história, cria comunismo onde não existe mais, né? Cria fantasia, né? Isso tem uma mistura aí que eu acho que é esquisita. Isso é um lado. Mas eu acho que o importante da visita não foi isso daí. Acho que o importante da visita, hoje eu escrevi sobre isso, acho que o importante da visita foi a maneira como o Papa se dirigiu ao povo da Bolívia. Essa parte que não foi falada me pareceu a mais importante, que é a maneira como o Papa inventou de fazer a crítica ao capitalismo. Porque a crítica ao capitalismo que vinha sendo feita era uma crítica ao capitalismo, ponto. Ele não. Ele fez uma crítica ao capitalismo e pediu perdão pela participação dos jesuítas e da igreja na colonização espanhola, na dizimação do índio espanhol, do índio na parte espanhola da colonização. Então é uma crítica ao capitalismo completamente diferente do que a igreja já fez hoje. Porque não sei se você está reparando, todo lugar que o Papa vai, ele vai e pede perdão por algum pecado da igreja. Sim. Condizente ao local. Exato. Né? Condizente ao local. E foi a primeira vez que isso ocorreu. Ele foi, pediu perdão da igreja pela participação dos jesuítas na colonização capitalista, e aí que veio a crítica ao capitalismo. Depois ele desceu para o Paraguai e fez a mesma coisa em relação à Guerra do Paraguai, que aí é um perdão duplo, né? Porque ele é argentino, né? E participou, como nós, do massacre do Paraguai. Então você vê que é uma crítica diferente do que vinha sendo feito. Isso a imprensa nossa completamente não tocou. Como se não tivesse acontecido. E eu acho que é aí que entra a questão. Porque o perdão me parece ser o problema central. E não dá para dizer que isso é comunismo. É aí que está. Perdão é o perdão. O erro é ver uma imagem como essa, né, um Cristo crucificado num símbolo comunista, e dizer que o discurso do Papa, por ser um discurso anticapitalista, é comunista. Porque nós poderíamos pensar que o discurso do Papa é um discurso que condizente com a doutrina social da igreja. Não, o Papa foi questionado sobre isso, né? E aí ele falou que o cristianismo não é uma ideologia, é uma forma de vida, de construir uma sociedade mais justa e solidária. A direita está com raiva do Papa, não é só pelo discurso anticapitalista dele. A direita está com raiva do Papa porque ele... Por todas as atitudes que ele anda tomando. Não, né? E também pelo fato dele ter mostrado que ele é um habilidoso negociador. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que o Andrei sabe, você também. O Papa é que articulou a entrada do Obama em Cuba. Isso. Sim. E eu já escrevi um artigo sobre isso, vai ter eleição livre em Cuba. E o Papa está sendo consultado sobre essa eleição. Entendeu? Então as pessoas estão com raiva porque ele é um articulador. As pessoas não querem um articulador. As pessoas não querem um articulador porque os chefes de Estado estão todos enfraquecidos. Então ninguém quer um chefe de Estado fortalecido e supranacional. Está todo mundo com ciúmes e com inveja, porque a igreja está recuperando o papel
né, de supranacional que ela teve. Você sabe que eu lembro de uma conversa que a gente teve aqui no Hora da Coruja sobre os jesuítas, e o Andrei falava desse papel do jesuíta em ser aquele desbravador de lugares, em ser aquele conciliador, de ser aquela pessoa que carrega com ele mesmo tudo que ele precisa para viver sozinho em um lugar e para poder conquistar novos mundos. O Papa, por ser jesuíta, parece que é esse o tipo de diálogo que ele tenta fazer no mundo. Então, de tentar conciliar Cuba com os Estados Unidos, né? De levar toda essa bagagem dele para fazer essa conciliação entre os países, de pedir perdão especificamente para cada lugar. Veja como é interessante. Não foi o Papa que pediu, foi o Obama que pediu para o Papa fazer seu intermediário. Ou seja, o intermediário. É o modo pelo qual o Papa está sendo visto pelos grandes lógico, é isso, pelos nomes grandes da líderes, política mundial. Sim. Então, isso está despertando tudo quanto é tipo de... Você não viu? Tem aquele jornalista aqui brasileiro, como é que ele chama? Aquele da Veja lá, que tem umas tiradas... O Reinaldo Azevedo, que ele falou que esse Papa não o representa, né? Ele falou, eu sou católico e cristão e esse Papa não me representa. Que bom, né? Um Papa distante do demônio. E assim, é importante pensar o papel desse Papa. A gente pensa o papel da Igreja em termos políticos, mas em relação às próprias pastorais, né? Então, eu trabalho em seminário e a conversa que eu tenho com os seminaristas e com os padres é que as igrejas elas estão lotadas. Eu não estou falando aqui de um populismo religioso, mas o próprio católico, ele vê nesse Papa, ele atende ao chamado desse Papa e volta às igrejas, às comunidades. É um elo de religação à igreja, né? E não se trata de voltar para as grandes multidões, não seriam as grandes multidões em volta de um padre, mas é o indivíduo que volta para a sua comunidade e começa a exercer o seu trabalho na sua comunidade. Sim. Então, por um lado, o católico assume a sua catolicidade. E por outro lado, isso faz com que o próprio padre daquela paróquia ele fique com o sorriso aqui. Porque, de alguma forma, as igrejas estão faturando com esse negócio. Sim, você volta a ter... Faturando. Tem grana no meio disso daí. Não, claro. Ele recolocou dentro da Igreja Católica um grupo que é das pessoas divorciadas. Então, agora as pessoas que são divorciadas, que vivem em segunda união, podem voltar para a igreja. Isso é uma parcela grande da Igreja Católica. Sim. E agora, com essa volta, digamos, o Papa disse, a gente tem que receber os homossexuais na igreja. Sim, né? Quem claro. Então, agora, com esse acolhimento dos homossexuais na Igreja Católica, você consegue imaginar o número de pessoas que vão poder voltar para a Igreja Católica? É muito grande, é muito grande. É aquela história do Pedro e do Paulo, né? Mas eu não sei se ele faz isso... A igreja menor e a igreja maior, né? Mas eu não sei se ele faz isso pensando comercialmente, né? Não faz. Com certeza não faz ele, pensando eu acho que não, comercialmente. Né? Agora, é preciso fazer uma distinção entre abrir os braços para o pecador, e isso já é um bom sinal. No entanto, a doutrina, enquanto doutrina moral, na minha opinião, ele continua... como o Bento XVI. Né? Então, ele não está dizendo, olha, a igreja está aberta para as famílias de um segundo casamento. No entanto, nós vamos fazer um segundo casamento. Né? sim. A igreja está aberta para... Vamos casar os gays. Certo. Não, mas a igreja, ela caminha com essas pessoas. Então, essas pessoas, as portas da igreja não estão fechadas para essas pessoas. Agora, isso já é um passo. Porque antes não tinha nem esse discurso, né? Porque eu acho que tem algumas coisas que são bastante óbvias e quando as pessoas negam as obviedades, dá até vontade de você não conversar mais, né? Quer dizer, uma das coisas óbvias que qualquer garoto que faz o catecismo aprende, eu aprendi, todo mundo aprende, é que a igreja acolhe o pecador. Isso. Então, Jesus acolheu Maria Madalena. A igreja não necessariamente acolhe o pecado, ela acolhe o pecador. Então, nesse aspecto, a doutrina está completamente respeitada. Isso. Está completamente respeitada. Agora, o Bento XVI, a última manifestação que ele falou assim, esse Papa, o Francisco, é um fenômeno. Ele, Bento XVI, disse.
Que era um Papa mais conservador, Não, né? e há uma interpretação, que até foi publicada agora, do Jorge Agamben, a respeito da renúncia do Bento XVI. Não sei se você chegou a ler. Não. Saiu pela Boitempo e pela Federal de Santa Catarina, um livro do Agamben, fazendo a interpretação da renúncia do Bento XVI. Então o Agamben, o que ele pega? Ele pega lá atrás, né, uma outra renúncia de um outro Papa, que é o João 23. Que é o João 23. esqueci. Não, é um outro lá para trás. Só dois, né? Só dois e renunciaram. ele mostra como os passos do Bento XVI, do Ratzinger, são semelhantes, né? E as desculpas também são as mesmas, né? Falta de força física, patati patatá. E depois ele mostra o Ratzinger, o tipo de leitura que o Ratzinger tinha. Então ele vai pegar um texto lá para trás, que o Ratzinger dava muita importância, onde a igreja não é vista, o bem e o mal não é visto assim, a igreja como o bem e o mal fora da igreja. Mas o anticristo e o mal dentro da igreja. Uma duplicidade. A igreja carrega essas duas coisas. De modo que você não tem como parar o tempo para pôr a igreja contra o mal. Você tem que continuar, porque o mal está dentro da igreja, então não tem como parar, é a continuação. Então quando você se vê dominado pelo mal, dentro da igreja, a única coisa que você pode fazer é renunciar para que o outro pegue a tocha e leve adiante. É interessante. Né? O Agamben faz toda essa análise mostrando que como está embasado teoricamente essa renúncia. Né? E é uma renúncia onde o Bento XVI sabe que quem vai assumir foi o opositor dele na eleição anterior. E portanto, de doutrina diversa da dele. Né? Mas veja só, ele entende, o Bento XVI, que a luta contra o mal não se faz igreja versus o que está lá fora, mas se faz igreja versus o que está aqui dentro. O mal está dentro da igreja, faz parte da igreja. Por quê? Aí o Agamben vai mostrar todos os textos que o Ratzinger gosta e que mostram como que a igreja é mundana, como que ela tem um pé na terra, como ela é dos homens, além de ser divina. É interessante isso, né, que você está falando, Paulo, porque... É um livrinho, está sendo publicado agora. O Agamben publicou em 2014 e agora saiu no Brasil, 2015. Eu costumo dizer que a igreja, ela é um espelho do mundo, não adianta. Então, você vê político corrupto, você tem cardeal corrupto. É, claro. Você vê o esvaziamento da universidade enquanto produção, enquanto conhecimento dos clássicos, enquanto conhecimento das línguas antigas. E na igreja você também vê o esvaziamento intelectual no seminário. Sim. Então, essa ideia de que a igreja é alguma coisa totalmente cindida do mundo, eu acho que isso, de alguma forma, não se sustenta. Então, a igreja, ela é um reflexo do mundo. Sim. Ela é um reflexo do mundo. No entanto, a igreja ainda, mesmo sendo um reflexo do mundo, ela tem um discurso moral que de alguma forma serve como guia. Então, é a instituição que coloca a questão, a santidade é possível? Uhum. Então, a santidade é possível significa que existe um ideal de santidade e é possível que vivamos a partir da tentativa de conquistar esse ideal. Sim. Então, nesse sentido, a igreja, ser cristão torna-se um elemento heróico, tá certo? Então, eu vejo que esse aspecto moral para a igreja ainda está muito claro, mas fora da igreja não está tão claro assim. E aí nós temos todo o niilismo, a crise ética e etc. Uhum. Então, eu acho que essa comparação, eu acho que ela é interessante para a gente pensar o papel da igreja na sociedade. É interessante quando um padre, né, se mostra como pedófilo, isso é muito mais duro, mesmo para católico e para quem não é católico, do que um pedófilo por aí. Por quê? Porque o que parece é que a igreja ainda carrega uma certa ideia de ser um oásis moral. Lógico. Um oásis moral. Então, eu acho que isso é muito forte e quando eu vejo essas leituras políticas da igreja e falam
de uma transformação, de uma revolução, eu não vejo uma transformação no sentido moral. No sentido moral, não. Na minha cabeça, parece que a igreja tem uma clareza em relação aos seus princípios morais e vejo, para que a igreja possa mudar alguma coisa em relação ao moral, eu acho que demora uns 300 anos aí. Certo? E o Joaquim pergunta sobre a história da imprensa internacional. Ele falou que fica surpreso de ver que a imprensa internacional conhece mais a história aqui latino-americana do que os próprios jornalistas brasileiros, né? Ou se isso foi proposital da imprensa brasileira ter feito esse tipo de leitura? Não, eu acho que uma boa parte da imprensa brasileira, principalmente as pessoas mais velhas, até porque eu ainda não sou o mais velho do mundo, né? Tem muita gente na imprensa brasileira mais velha do que eu, né? E que sabe muito bem o que foi a JUC, o que foi o PCdoB, de onde que apareceu os movimentos, como é que foi a teologia da libertação, como é que foi os cismas da teologia da libertação. As comunidades eclesiais de base, quem fundou o PT. Isso. Porra, bicho, tem uma história toda aí. De repente sumiu tudo isso daí, né? De repente sumiu tudo isso daí, de repente as pessoas ignoraram um dos maiores debates teológicos do século XX, se não o maior, que foi o Ratzinger versus o Boff. Né? Um debate publicado na imprensa brasileira totalmente, quando o Ratzinger era cardeal, né? Chefe da doutrina ideológica da igreja, né? Conservador, e o Boff foi lá debater com ele. Mas sabe, Paulo... É como se só existisse história no Brasil de 20 anos para cá, de 30 anos não, porque não tinha internet. Foi ridícula essa cobertura, foi ridícula. Isso é prova de que a imprensa brasileira tem que acabar mesmo, o jornal tem que parar de vender. Sabe? É melhor todo mundo fazer o seu blog e acabar com isso. Porque se é para publicar isso, por que eu preciso de um jornalista? Vou precisar de um jornalista para fazer isso daí? Essa cobertura que foi feita não é digna de ninguém. Paulo Sérgio Pinheiro, Hélio Bicudo, o Boff, todo esse pessoal aí que organizou as comunidades eclesiais básicas não foram nem entrevistados, não foram nem procurados, como se tivesse morrido, pô. Mas, Paulo, sabe que esse debate, que foi um grande debate, que de maneira especial na década de 80, né, o que aconteceu, esse debate ele está sendo esquecido dentro da própria igreja. Por quê? O que os bispos começaram a fazer? Existiam uns padres que tinham um viés da teologia da libertação muito forte. Eles começaram a pegar os seminaristas, né? Roma começou a colocar bispos mais conservadores, e os seminaristas terminavam a filosofia, eles enviavam para Roma. Romanizava o indivíduo voltava, ordenava a padre e rapidamente ele já era o reitor do seminário. Sim. A partir disso, só apareciam ali seminaristas que de alguma forma tinham um viés, ou que tinham um viés, ou que não tinham, mas queriam ser padre, apresentavam um viés conservador. Então, veja, dentro da igreja, teologia da libertação, num seminário hoje, é uma palavra, é uma heresia. Não se fala, todo mundo fala teologia da libertação com desdém. Sim, sim. Né? Então, sim. Veja, as categorias marxistas praticamente e gramscianas, elas não são nem estudadas. Eu não estou dizendo que elas precisam ser estudadas para que o indivíduo coloque isso em prática, não é isso que eu estou dizendo, mas para que tenha um conhecimento histórico. Porque eu falo sempre para os seminaristas, criticam o teólogo da libertação, mas se tiverem que conversar com o teólogo da libertação e não conhecerem a teologia da libertação, o teólogo da libertação vai te dar nó, porque você não tem conhecimento histórico do debate. Lógico. Então não adianta pegar só a crítica, né, e não conhecer toda a lógica do debate. Então, eu estou dizendo isso, Paulo, porque essa ignorância, vamos dizer assim, que você destaca na imprensa, ela também está dentro da igreja, dentro da própria... A teologia da libertação também foi responsável, em parte, pela ignorância, né? Porque a gente sabe muito bem que quando a teologia da libertação dominou as comunidades eclesiais de base, uma boa parte dos seminaristas deixaram de estudar latim e grego para se envolver numa sociologia barata, né? Então também teve quer dizer, eu acho que o grande problema é o seguinte, né? É a fome com a vontade de comer.
Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? O Brasil vai mal em educação. Isso. O Brasil vai mal. Ele é o país que paga os professores o pior salário do mundo. É o segundo pior É o salário segundo do pior mundo. salário do mundo. É. Então, isso tem um reflexo no país. As pessoas não querem entender isso. E isso tem um reflexo no seminário também. Tem um reflexo Tem. também nos colégios Em particulares. todos os setores da sociedade, Não é todos, só... na medicina, quando o médico se forma, não consegue ler Então, um exame. E isso está tendo um reflexo também no governo. Por quê? Porque o governo já está com pessoas formadas por esse mau ensino. Então você já começa a ver ministro que é uma besta, você já vê ministro da educação que é uma anta, você já começa a ver. Entendeu? sabe que eu Você acho começa a ver interessante, pessoas que Paulo? não poderiam ser nada, mas já são. O caso desse jesuíta, do Espinal, é interessante que ele era um comunicador, né, além de jesuíta, e ele era um cineasta. Olha, Fran, Então, tem você me lembrou diversas obras dele. Sim, a poesia dele é muito bonita. É interessante você pensar que no Brasil a gente não conhece nem esse lado artístico dele. Né? A gente Mas veja. desconhece ou apagou. Ele foi morto nos anos 80, né? Sim, mas Esse símbolo foi criado por ele durante os anos 70, disseminado ali durante os anos 70, era muito conhecido aqui e de repente se apagou, porque foi ele que criou esse símbolo que o Evo Morales está nas mãos, né, e entregou para o Papa. Mas na época fazia sentido. Mas Olha, Andrei, gente... mas não como ele não era comunista, tá? Ele não era comunista. E não foi como um sentido de querer levar o comunismo para a igreja ou qualquer coisa desse tipo. Ele mesmo fala, e tem alguns documentários também sobre a vida dele, que os estudiosos falam, que ele fez isso como uma tentativa de aproximação e para dizer assim, olha, a igreja tem que se unir também com o comunismo, com a política, e esse vai ser a nossa interlocução, a nossa tentativa de conversa vai vir por aí. A gente vai unir os símbolos dos dois, do comunismo e da igreja, para eu tentar conversar com os comunistas, para a igreja começar um diálogo com os comunistas. Ao contrário do que as pessoas imaginam, nos anos 60, 70, as forças anticapitalistas não eram forças anticapitalistas só no sentido do progresso, eram também no sentido do regresso, né? A esquerda da igreja, ela tem uma visão, antigamente a esquerda, chamada esquerda da igreja, ela tinha uma visão anticapitalista voltada para o passado, voltada para a comunidade, para o comunitarismo anterior ao capitalismo. Isso. E isso se uniu dentro por exemplo, no Brasil se uniu dentro do PT. O PT catalisou essas coisas na formação, né? O que permitiu muitas pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o comunismo participarem do PT. O caso do Hélio Bicuda é típico dessa situação, né? Agora, o que eu estou querendo lembrar você é o seguinte, Fran, você veja só, nós fomos no cinema uma época aí, de um filme argentino chamado Elefante Branco. Foi. Ele é a história de um sacerdote na Argentina desse período. Os anos 80, o Elefante Branco é um prédio de um grande hospital, né, que seria na Argentina. Sim, chama Elefante Branco mesmo? Porque ficou aquele... o Elefante Branco. Mas eu não lembro se não, era isso. O prédio é o Elefante Branco e o filme chama Elefante Branco por causa disso, por causa daquele prédio. É com o Javier Bardem. Então... Javier Bardem, desculpa, o único. Darín. O Darín. É com o Darín. O único argentino. Então, esse filme, ele é um filme daquele período na Argentina, Sim. concomitante ao período do jesuíta dito aí pelo Papa, concomitante também à formação do PT e das comunidades eclesiais de base no Brasil. Esse mundo que eu vivi, que muita gente viveu, e que os jornalistas mais velhos que eu viveram, deveria ser posto na imprensa. Mas por desinformação de uns e desonestidade intelectual de outros, não foi posto. Isso me deixou muito, muito chateado com a imprensa brasileira. E me deu a chance, eu que não compro jornal, agora não compro mais mesmo. Entendeu? Você falou desse filme agora que Você lembra quando o Marcelo Coelho veio aqui falar? Não, mas a Folha custa baratinho na internet, né? Eu falo, não pago. Não compro. Esse filme que você acabou de falar, Quer Paulo, que feche. Eu tô lembrando que... Jornalista vai ficar desempregado no Brasil. Calma, Pra aprender a não encher o nosso saco. Mas meu sininho. Esse filme que você tá falando, eu lembrei
Eu estava lembrando agora dele, eu não lembrava desse filme, não recordava. Mas ele mostra um papel importante que os padres e os líderes religiosos já ocuparam aqui no Brasil também e que eu vejo desaparecer agora. Então, você que está em seminário, Andrei, você pode falar um pouco sobre como isso funciona. Antigamente, os padres, os líderes religiosos, eles tinham uma atuação comunitária, me parece, de forma maior. Como, por exemplo, eram eles que iam para os presídios. Quando ninguém tinha um olhar sobre o preso, eles iam para os presídios para tentar conversar sobre direitos humanos, para tentar levar advogados para esses presos. Quem atende a comunidade de velhos no Brasil ainda é o Dom Paulo. Exatamente. Crianças abandonadas, Sim. asilo. Quer dizer, toda essa parte da sociedade que sempre aposta de lado, a igreja tinha um papel de cuidar, né? Os padres, eles me pareciam ser pessoas que estavam mais dispostas a isso. Você não imagina quanto foi de asilos de velhos e de crianças que a igreja devolveu para os municípios durante esses últimos anos, por falta da igreja assumir esse papel. Mas por que, Andrei? Por que deixaram de assumir então, isso? Na verdade, ainda há, né, um trabalho atuante da igreja, por exemplo, nos presídios. Existe uma pastoral carcerária muito atuante em São Paulo. Reflexo dessa época, então. Sim, com certeza. Veja, esse momento da teologia da libertação, as pastorais elas se estruturam aqui no Brasil. Então, veja, as pastorais no Brasil elas são muito fortes. Por exemplo, temos como negar o papel importantíssimo da pastoral da criança no Brasil? Não, verdade. Né? Foi bandeira da igreja por muitos anos. Nós não teríamos o estatuto... Eu também acho que não, o ECA não teria saído. Não teríamos o estatuto da infância. Não teríamos o... Eu trabalhei na pastoral da criança. Eu era cabeludo na época da graduação. Sim. E eu peguei piolho trabalhando na pastoral da criança. Trabalhei muitos anos na pastoral da criança. E ali são trabalhos de pessoas comuns, pessoas da comunidade já vi que enquanto nós ficamos com as crianças, iam nas favelas, iam lá e faziam um papel que o Estado não faz. Exatamente. Tá, por exemplo, nos hospitais. Levar médico, às vezes pesar as crianças e medir as crianças, por causa de desnutrição. O conservadorismo Agora, veja, isso não está só dentro da alçada do padre. Veja, não é, lógico que não. Sim, esse trabalho pastoral, ele é muito mais um trabalho que tem uma força do leigo do que propriamente do padre. Agora, eu concordo que, de alguma forma, houve um enfraquecimento do apoio do padre a essas pastorais. E não culpe o Ratzinger. Mas... Sim. Não culpe o Ratzinger, porque o nosso amigo lá, o João Paulo? O João Paulo era um reacionário de primeira. Não consigo ver o João. Porque eu sou de uma época que o João Paulo não pode ser reacionário. Ele ficou velho muito tempo na igreja e você pegou já ele, o Papa Pop. Eu peguei o Papa Mas Pop. você sabe que ele foi um demônio contra o comunismo, né? Quando ele entrou. Ele foi o grande articulador do desmoronamento da teologia da libertação. Mas você fala, Andrei, que depende muito das pessoas dos leigos participarem, mas com aquela ideia ainda de igreja de que os leigos são as ovelhas, eu preciso ter o meu pastor me guiando. Assim, a pastoral tinha esse papel. Né? Então, o padre era o pastor. O padre era o cara que ia pastorear as ovelhas e falava assim, olha, isso aqui é o bem, vamos fazer essa pastoral da criança, vamos seguir... Me parece que a igreja deixou um pouco de lado isso. Mas também diminuiu muito a quantidade de padres também. Por exemplo, só para ter uma ideia, tem um amigo meu que é padre e ele é da prelazia de São Félix Araguaia, que é uma prelazia, é uma região conhecidíssima pela teologia da libertação, e o ícone de lá é o Dom Pedro Casaldáliga. Sim. Tá certo? Bom, para você ter uma ideia, esse amigo, ele ficava percorrendo toda a região para celebrar a missa com voadeira, que são aquelas canoas. E ele falava que tinha ano que ele só conseguia ir na comunidade uma vez e celebrar uma missa. Então, aquela comunidade ribeirinha, eles tinham missa, de fato, uma vez por ano. Porque era quando o padre conseguia chegar lá com a canoa. Tá certo? Então, o que acontece com o Brasil é que existem regiões, por exemplo, de São Paulo, que tem um monte de padre, e todo mundo quer trabalhar. São Paulo... Sim, é como tudo. Como tudo. E em outras regiões do Brasil profundo, que o padre não quer ir trabalhar. Aí você vai, mas como? Ele não está dedicando a sua vida? Ele está dedicando a sua vida, mas ele é homem. Então ele quer ficar numa comunidade
que tem uma Outra- visibilidade é. maior. E a gente Outra espera coisa de um tem padre uma que ele tenha condições esse, melhores. esse cuidado intelectual. Outra Ou coisa seja, ele é também, um padre que você não- ele quer ir numa livraria, mas não ele pensa- quer ter essa participação Cultural. cultural. Eu conheço cosmopolita. padres, É justo, por exemplo, justo, professores que dizem o seguinte: eu sou padre, professor, eu não quero assumir paróquia. Vocês conseguem sim. pensar um padre? Sim. Ele diz, eu não quero Eu assumir conheço. uma paróquia. Eu tive Ué. professores de português, padres, que não queriam assumir paróquia. Eu não quero assumir lógico. paróquia. Mas veja Lógico, só, é. na época, esses cantores que estão aí, isso é coisa do conservadorismo da igreja fomentado pelo João Paulo. Essas coisas que fica cantando o dia inteiro aí, como é que chama? Da renovação carismática. Da renovação carismática. Isso não apareceu via Ratzinger, não. Aliás, o Ratzinger combateu Ele isso daí. combateu, certo, Tá, isso ele aí combateu. vem do João Paulo. Sim. Isso aí é o... Aí começou a aparecer padre exorcista no interior de São Paulo, começou a aparecer padre cantor, tem o padre sertanejo cantor, Tem, entendeu? lógico. Esse tipo de Que é coisa. o, Mas que é eu o, acho que- que- o padre é o cantor que mais vende CD do Brasil. Que vem mais cedo. Mas eu acho que é uma eu tentativa acho que esse que representa o Reinaldo Azevedo. Eu acho que uma tentativa desesperada da igreja de tentar retomar os fiéis. Uma época em que eu lembro que teve um esvaziamento da igreja, um Mas primeiro esse não é o esvaziamento da fiel. igreja. Esse não é o fiel. Esse é o débil mental. Entendeu? Esse é o débil mental da igreja. Isso não é o fiel, porque esse cara não tem militância nenhuma. Esse cara não ajuda ninguém, não faz nada. Tanto é que ele já desapareceu. Agora, A igreja está voltando a ter militância. então, agora É, é um católico. Isso é uma coisa é, importante. Acho que isso, o Paulo toca numa coisa importante e me fez meu daimon pensar aqui. Que de fato, a renovação carismática, a gente não pode negar que a renovação carismática trouxe muita gente para a igreja. Trouxe. Só que trouxe inchando a igreja. Inchando. Não Né? tem qualidade nenhuma. Isso. E aí o problema... Não tem qualidade católica nenhuma. É justamente realocar essas pessoas a ponto de que elas tenham uma qualidade religiosa. Vamos dizer assim, uma qualidade religiosa, comprometimento Sim, com a comunidade, Sim. uma vida de oração, De uma leitura, vida... de estudos leitura, bíblicos, estudo, porque lógico. religião diz respeito a tudo isso, uma Sim. prática. É teologia. Agora, o que acontece? A militância tem essa prática. Por exemplo, vamos pegar a paróquia perto da minha casa, é uma paróquia que tem um viés da teologia da libertação muito forte. Então, as pessoas que eu conheço na comunidade, que iam na comunidade desde o meu nascimento, elas estão lá até hoje. Sim. Agora, veja, quando apareceu um grupo de renovação carismática, muita gente apareceu na igreja. Só que esse pessoal já sumiu. Já sumiu. Não sei onde eles estão. Então na igreja protestante cantando, Que pulando. seja. Agora, Pulando. Cantando veja, funk em alguma igreja esse protestante. pessoal mais militante, mais Ficou lá. teologia, tá lá até hoje. Ficou quietinho. Tá lá até hoje. né? Durante esse tempo ficou quieto. Isso. Não tinha o que fazer. E tá lá até né? hoje. Agora volta. Tá lá até hoje. E agora, com esse discurso do Papa, essas pessoas elas estão se sentindo muito mais vivas. Eles estão dizendo, Claro, olha, a claro. igreja reviveu. A igreja reviveu. A igreja tá Eu aqui. sinto isso. As pessoas Então, voltaram a ter mas é- orgulho de falar que elas veja, são agora, católicas. uma coisa interessante, por exemplo, tem uma senhora que é uma briguenta, é uma chata aqui na igreja, é um saco aquela mulher. Sei. Só que eu vou te dizer um negócio. Aquela mulher, se tem alguém na igreja que está doente, ela pode odiar a pessoa. Ela pega o carro dela, o carro velho que ela tem, ela vai lá, ela leva essa pessoa no hospital, ela fica com ela chama o padre, ela chama o médico, ela chama o diabo. Você Até o entendeu? diabo, é. O diabo ela chama. E aí aquela pessoa volta na igreja e fala, o que vai falar dela? é. Agora, veja, esse individualismo que muitas vezes na renovação carismática ele é muito atroz, né? Nas comunidades ele não se mostra. Ele mostra de uma forma muito mais diminuta, Sim. porque tem um encontro com o outro. Então, Sim. a vida religiosa se dá na comunidade. Eu acho que o que esse Papa faz, e aí trazendo aqui, é justamente renovar isso. Porque quando ele assume, Paulo, o que ele diz lá em Roma? Eu sou o bispo de Roma, eu não sou o Papa. Eu sou o bispo de Roma. Ou seja, eu sou o bispo aqui da minha diocese. Ou seja, isso significa que eu sou o pastor dessas ovelhas aqui. Assim como você, que é bispo, lá no fim do mundo, que ele fala, eu era um bispo do fim do mundo e agora eu sou bispo de Roma, né? Você que é bispo lá no fim do mundo, cuide das suas ovelhas, porque olha só o problema. Paulo, há 30 anos atrás, se eu te perguntar quem era o arcebispo de São Paulo, você sabia quem é. Sim.
Se você perguntar para um católico hoje quem que é o arcebispo de São sabe. Paulo, ele não sabe quem é. Eu não Por quê? quero nem saber. Porque esse arcebispo, No meu caso. mas porque esse arcebispo, ele está totalmente distante das comunidades. Não, Distante da comunidade. E ele está perto do quê? Da cúria. Ele está perto da cúria romana. Ele viaja muito mais para Roma do que para as comunidades dele. É isso que o Papa está chamando a atenção. Sim. E é claro que, consequentemente, as aulas apita. Agora, você vê como a história do Agamben casa direitinho, porque a tese dele é de que o Bento renuncia tendo clareza dessa luta intestina, não como luta política, mas como natureza da igreja. Ou seja, portanto, não como Agostinho, não como um teórico das duas cidades. Uma cidade contra outra cidade, a cidade do céu e a cidade da terra. Não existe duas cidades. Existe uma única cidade com o bem e o mal interno à própria igreja. Então a renúncia, essa é a tese, a renúncia não é a renúncia em relação a eu não posso fazer nada. É a renúncia de que se há o bem e o mal na própria igreja, eu tenho que deixar entrar agora alguma coisa que vai dar conta do mal que eu não consegui combater. Né? A dose correta. É como se e isso é interessante porque a impressão que você tem, né? Se você olha, eu estou querendo captar a tua mensagem na seguinte: se você olha politicamente, você não entende isso. Sim. Porque aí você vai pensar que o Bento XVI e o Bergoglio são pessoas diferentes, porque são politicamente diferentes. Né? Mas se você olha pela tese do Agamben, eles são completamente afinados. Contínua, a Eles são continuidade. completamente afinados. Eles estão dando chance para que a luta interna, né, da igreja, o bem contra o mal interno da igreja, possa se desenvolver. Sim. Na verdade, o Bento XVI ele percebe essa isso. dualidade e ele passa o cajado Passa o cajado. pro Francisco, e o Francisco dá continuidade. Dá continuidade, Veja, não tem... olha, nesse ponto de vista, eu não consigo ver uma cisão dos papados. Eu não sei o que se fala tanto. Olha, uma cisão. Eu não consigo ver isso. Uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é que as pessoas, a imprensa principalmente, ela acha que uma pessoa começa a funcionar de forma diferente da água para o vinho. E veja, se você lê aquilo que o biógrafo do Bergoglio, né, argentino, diz sobre o Bergoglio, ele fala assim, olha, ele só está dando continuidade àquilo que ele sempre fez. Sempre. Olha, mas o que ele fez não te admira? Ele falou assim, olha, o que ele está fazendo como Papa, ele já fazia como bispo. Desde sempre. Tanto é que quando ele assumiu, já sabia o tipo de... Mas eu achei a posição dele. Eu achei O nome que ele escolheu não foi à toa. Não foi à toa. É claro que foi. E, gente, ele fez uma brincadeira ótima esses dias falando sobre isso. Vocês ficaram sabendo, né? Não. Assim que ele escolheu o Papa Francisco. Lembrar que foi o cardeal Umes, né? Que diz, não se esqueça dos pobres, falou a ele, né? E aí, depois ele saiu com esse nome, Francisco. O cardeal Umes, o cardeal brasileiro, né? Que é muito próximo a ele. É muito próximo a ele. E eu esqueci qual é a brincadeira que ele fez, mas era engraçado. Eu sei que era alguma coisa tipo assim... Desculpa, Fran, acabei... Não foi por você, não. Foi porque eu esqueci mesmo o que é. Ah, tá. Acho que foi algo do sentido assim. Escolho Francisco porque eu sou o mais humilde dos humildes, né? Ele falou assim, é lógico que pensaram isso de mim. Eu sou argentino. O que eu ia esperar do Papa argentino? Ele falou isso. Essa brincadeira achei ótima. Torcedor do São Lourenço. Mas o Paulo, mas agora com relação ao Evo Morales, uma das críticas que eu li é que se o Evo Morales não fez isso, me parece que não, mas se ele não fez isso de forma pensada para entregar esse símbolo para o Papa como uma forma de um enfrentamento ao Papa. Por quê? Porque esse símbolo, durante algum tempo, ali na Bolívia, ficou marcado por ser um símbolo que foi usado dos comunistas quando eles começaram a combater os cristãos e matar cristãos. E eu vou... Certo? Não, teve essa passagem uma do país, certo? E aí, então, fizeram esse tipo de questionamento. Será que o Evo Morales não está querendo... Não tentou dizer alguma coisa para o Papa? É o seguinte, eu achei que enquanto a imprensa brasileira... Não, mas isso eu estou falando de imprensa internacional. Enquanto a imprensa brasileira
insistir que existe comunismo no mundo, não vou mandar. Porque não existe comunismo no mundo. O horizonte de sentido o horizonte de sentido da humanidade hoje não está posto essa utopia. É um símbolo datado, é isso que eu estou dizendo. Datado. É isso que foi entregue para o Papa, foi um símbolo datado. Não tem nada a se dizer sobre aquilo ali. Andrei, não tem nada a se dizer. O cara chegou para mim e falou assim, outro dia, aí na internet. A não ser que ele foi um símbolo criado por esse jesuíta, do qual o Papa foi lá para visitar, então talvez foi uma coisa muito símbolo. simples. O jesuíta criou um símbolo. O Papa foi rezar onde o indivíduo faleceu, onde ele está. E aí o que fez? Olha, eu vou dar esse presente. Sim, então não há nada mais do que isso. Eu achei que foi isso. Talvez um símbolo. Veja só. Ó. O que você daria? Seria isso o presente? Interessante. As pessoas, os caras na internet falam assim, Paulo, eu gosto muito de você e tal. Só que quando você começa a falar essas coisas... Não, eles não falaram que eu gosto de você, duvido. Não, fala. Esse cara falou. Tá. Ele falou porque ele quis introduzir o discurso pode ser ouvido. Certo. Né? Aí então ele falou assim, gosto muito de você e tal. Porém, quando você começa a falar que essa história de que o comunismo não existe mais, isso é uma bobagem. Quer dizer, aí ele começa a fazer aquele discurso, né? A cartilha, rezar a cartilha. Rezar a cartilha. O que o cara não está entendendo? O que ele não está entendendo é o seguinte... O comunismo sempre vai existir porque faz parte do livro do Marx. Sim. Tá lá dentro. E o Marx é um clássico. Mas não é a parte mais importante do marxismo. O marxismo tem outras partes. Agora, no horizonte de sentido da humanidade hoje, essa utopia, a utopia comunista, não está posta. Não está posta por ninguém. Não está posta por nenhum país, não está posta por nenhum líder, não está posta nem pelos partidos comunistas que ficaram. Não está posta. A utopia social-democrata está posta? Está. A utopia social-democrata está posta. Mas enquanto utopia, enquanto guia. Enquanto guia. A utopia neoliberal, a do Nozick, está posta? Está posta ainda. Está posta. Né? Mas todas elas são utopias. Quando você começa a querer realizar utopias, você começa a fazer o errado. Utopia não é para realizar. Utopia é crítica. É uma perspectiva que não deve se realizar. É uma postura diante do mundo. Só que uma delas hoje não está posta. A comunista não está posta. Só existe comunismo dentro da revista Veja. Fora disso, não existe comunismo. Nem no Partido Comunista existe. Nem nos partidos comunistas que restaram existe. O próprio PT, todos eles são social-democratas. O próprio PT, para eleger o Lula teve que fazer aquela carta aos brasileiros para, de alguma forma, desmontar esse fantasma do comunismo. Que ele não pagaria as dívidas externas. Isso, teve que desmontar para dizer o seguinte, olha, isso daí não está posto. Eu lembro disso. Só existe uma... Porque todo mundo falava assim, pronto, o Lula subiu, acabou. Ele é um comunista, ele vai... Evo Morales não é comunista. Chaves não era comunista, Maduro não é comunista, nem o Fidel Castro é comunista. As pessoas não são mais comunistas, elas não estão lutando mais por isso. Não estão, mas você acha que a questão da ditadura está posta para eles? Uma forma de governo de forma de ditadura, veja só, né? Ditadura tem tudo quanto é lugar. Ditadura tem tudo quanto é lugar, de tudo quanto é forma. Agora eu queria perguntar isso, Paulo. O que eu estou dizendo para você é o quê? Você estatizar, expropriar as empresas, não está posto por ninguém. Não está posto por ninguém. Expropriar os meios de produção, que é o fundamento de você começar um processo de comunização, isso não está posto por ninguém. Concordo. A liderança que mais interviu na economia, num sentido socialista do termo, foi o Obama. Ele recuperou a economia do país fazendo o quê? Fazendo uma baita de uma intervenção na economia. No país mais liberal do mundo. Então, essas questões estão no passado, são datadas. Essas questões de você tomar meio de produção, não tomar meio de produção, isso é uma discussão que não está posta mais. Mas agora, o Andrei, que é o nosso católico aqui de plantão... Não, eu não sou católico. Ele vai poder dizer, olha, eu tenho gravado você falando que você é... Eu mudei. Você não minta. Mudei. Por que essa visita do Papa? Veja, eu não saberia dizer com toda certeza, né, por que essa escolha, mas eu vejo que o Papa ele tem a América do Sul como um grande celeiro de fiéis. Então, porque o futuro da igreja passa pela América do Sul. Passa pela América do Sul. Então ele veio para o Brasil. Veio para o Brasil. Sim, né? primeiro.
Equador, Paraguai, Bolívia. Bolívia. Então, veja... E é um Papa argentino. É um Papa argentino. Então, ele está mapeando ali o grande celeiro da igreja. Então, eu vejo que é um investimento da igreja. A igreja não dá ponto sem nó. A igreja não dá ponto sem nó. Ok. Não é, se alguém conhece alguma empresa que tem mais de 2.000 anos, eu não conheço. Então, assim, quem vai estudar administração de empresa tem que estudar a igreja, porque a igreja sabe se manter, de alguma forma. Né? Agora, veja, eu acho que... Só existe uma empresa, mas também não tem chefia. Só tem o franchising, que é a prostituição. Ah, tá, essa daí... Tão antiga quanto. Daí é franchise. Essa daí sobrevive mesmo. Agora, mas é franchise, aí não é... Agora, um centro, assim... Uma empresa mesmo, é igreja. Agora, veja, o que eu acho interessante pensar também, e eu acho que é uma postura do filósofo, né, de fazer a crítica, é o uso que talvez pode estar sendo feito pelas lideranças da América do Sul, né, o uso da personalidade, da pessoa do Papa, do discurso do Papa, para, de alguma forma, vincular a sua própria política ao Papa. Por exemplo, uma coisa que eu achei demasiadamente estranho, o discurso de 1 hora do Evo Morales antes do Papa. Então imagina, a nação inteira ficou escutando né, o indivíduo falar. E ninguém queria escutar ele falar. Não, lógico. Você queria escutar o Papa, mas ele... Então ficaram naquela expectativa, vai ser agora que ele vai passar o microfone. Tiveram que escutar durante 1 hora o Evo Morales falar. Mas então... acontece o seguinte, que esse pessoal, o Evo Morales, o Chaves, esse pessoal foi educado numa esquerda que é que é uma esquerda socialista. Sim. Tem um socialismo, um terceiro mundismo, né? Os jovens não sabem o que é terceiro mundo mais, né? Mas tem uma ideologia do terceiro mundo. Eles foram educados nisso, embora eles estejam jovens também. Foram educados no palanque. E eles foram educados dentro de um terceiro mundismo, onde a liderança que eles conheciam falava 9 horas, 16 horas, que é o Fidel Castro. Com o megafone. Entendeu? Sim. Então o discurso, o discurso é uma coisa assim, o rádio, a ideia de falar, vem dessa tradição, que não tem mais sentido também. Não tem. O próprio Papa já não faz, mas ele faz uma fala curta. Né? Mas se você pegar essa tradição desse tipo de esquerda, né, que as pessoas estão confundindo com o comunismo, ela tem uma tradição. O terceiro mundismo tem, né, o Agostinho Neto na África também fazia grandes discursos, né? Sim. O Fidel Castro que é o campeão, continua sendo o campeão, mas que ele tem 16 horas, né? Mas o que eu vejo, Paulo, é que há uma espécie de uso da imagem do Papa para vincular, para tentar mapear o discurso do Papa de forma que fique de acordo com a política estatal. Não, claro. E o que eu acho que aí seria loucura também. Né? O que o Papa vem na tua casa e você não vai aproveitar, não vai chamar os vizinhos e falar assim, é que nem o, né? Pô, mas ao mesmo o Papa tempo, vier na minha casa. Mas ao mesmo tempo eu vejo que o Papa ele dá uma resposta a isso. Porque aonde o Papa vai? Ele vai justamente aonde só tem lama, onde vai num presídio para dizer o seguinte, olha... Ele veio aqui, ele foi na favela. Ele veio aqui, foi na favela, criou um problemão. Ele não foi, criou um problemão. Ele foi na favela, ele foi lá no Equador, ele foi na Bolívia, se não me engano. Ele foi num lugar que a senhorinha que estava lá assim, olha, agora eu posso morrer, porque o Papa veio aqui nesse lugar que só tem lama. Então, de alguma forma, isso é um tapa com luva de pelica na mão desse governante que tenta pegar carona. Claro, isso que eu tô. Agora, o que foi interessante, a outra análise que eu faço, além daquela que eu peguei lá do Agamben, é a história do perdão, né? Que a Hannah Arendt que fica encantada com o perdão cristão, né? Porque o perdão cristão, ele é a quebra, ele é a possibilidade que você tem de ficar livre, porque a vingança não deixa você livre, né? A vingança engata você. Você fala no caso das religiões... Não, qualquer ato né, que você faça... A vingança você fica preso à paixão. A vingança te leva a ficar preso no contínuo da luta, né? E a Hannah Arendt diz que Jesus inventou a ideia do perdão que faz com que você se liberte. Porque você põe uma pedra em cima e começa de novo. Né? Então essa ideia de começar de novo, né, que é a ideia do perdão, que encanta a Hannah Arendt,
está posta pelo Papa, porque todo lugar que ele vai, ele tenta pôr uma pedra para a própria igreja, como se ele estivesse entendendo que a igreja tem que começar de novo. É uma renovação ali. Né? Porque ele pede o perdão. Então, ele veio aqui no Brasil, ele pediu perdão. Ele pede perdão em todos os lugares onde a igreja cometeu. Quer dizer, ele não tinha sentido ele pedir perdão aqui no Brasil por ser jesuíta. Porque aqui os jesuítas não fizeram o massacre que fizeram na Bolívia, entendeu? Participando do... Então, essa ideia do perdão, do começar de novo, é que está presente no Papa, e aí é que eu acho que engata o anticapitalismo dele. Né? Porque o anticapitalismo dele não é uma ideia de que vamos exterminar o capitalismo. Justamente. Né? É uma ideia de pedir perdão pelas faltas que estão dentro deste mundo. Os pontos de estrangulamento, né, Paulo? Os pontos de estrangulamento do capitalismo. Então não se trata de pegar o capitalismo e jogar fora. Não. É mostrar aquilo do capitalismo que dissolve a vida humana. E aí a igreja aparece dentro desse processo. Ela não aparece fora, porque ele está pedindo perdão dentro desse processo. Por exemplo, ele está com 90% da população indígena, massacrada por quem? Jesuítas. Pelos jesuítas, junto com quem? Com a empresa capitalista espanhola. Sim. Está entendendo? Ele está fazendo isso em todos os lugares que ele vai. Ele tá pondo a igreja como uma força mundana. E nesse sentido, ele está fazendo o quê? Ele está dando continuidade àquilo que o Agamben falou. A igreja pertence ao mundo da terra. Ela tem que pedir perdão tanto quanto nós temos que pedir. E é interessante, né, Paulo, que é um discurso, e aí eu acho que tira o elo com a teologia da libertação, porque a teologia da libertação, ela foi por uma crítica política religiosa, só que a religião parece que ficou ficando para trás. Sim. E o que o Papa Francisco faz com maestria é fazer uma crítica política e religiosa, mas a religião ela acompanha. A prática. Ela continua galopando. Por isso que eu acho que a grandeza, exatamente. a grandeza nesse discurso. Por isso que eu estou insistindo na questão do perdão. Porque o perdão é essencialmente religioso e cristão. E você não encontra essa figura do perdão na teologia da libertação. Porque ela é uma sociologia política. Mas, Paulo, na política você não pede perdão. Paulo, mas você faz bem em retomar... O perdão é uma força antipolítica. Você faz bem em retomar essa questão do perdão, principalmente hoje, Paulo, porque o Andrei tá devendo perdão pra gente, né? Ah, é? Tá. Tá. Vocês não estão sabendo, mas esse final de semana o Andrei confessou a mim e ao Paulo, nos procurou e fez uma confissão. Uma confissão. E aí, como pedido, assim, aceito de que está perdoado, meu filho, tá? Para você não chorar mais, a gente trouxe um certo livro aqui pro Andrei, um certo presente pro Andrei, Andrei. Olha só, é verdade. Eu pequei muitas vezes. Andrei, agora você pode pegar aquele bendito xerox que você fez enquanto estava na graduação, seu estudante pobre. É verdade. Fez um xerox do livro do Paulo. Pode uma coisa dessa para presente para você, Andrei. Olha, esse livro é muito bom, viu? Gente, eu vou confessar de novo aqui. Esse livro, o que é pragmatismo, do Paulo, na graduação, um amigo meu indicou esse livro e falou assim, Andrei, leia esse texto. Eu falei, não, vou ler. Eu peguei o livro dele, tirei uma cópia do livro inteiro. E eu tenho um xerox, um clone. E eu tenho essa cópia até hoje. E aí eu confessei isso pro Paulo. E eu falei, eu não acho mais o livro, eu gostaria de comprar. Agora eu ganhei. Nós achamos também, não tinha mais. Eu fui contemplado, eu preciso aqui do teu autógrafo, dedicatória aqui, ó. Eu pedi desculpa, você agora vai jogar fora agora o crime você que você cometeu. Não pode passar pra frente não, né, Paulo? Eu vou jogar pra fora. Não, vai jogar fora aqui, passar pra frente. Esse livro é muito interessante, o que é pragmatismo. O livro que eu tinha uma foto sua aqui, Paulo, tava cabeludo, faz tempo, hein? Não, essa é... porque essa é a nova, essa é a última versão. E ó, pra você não chorar também, porque eu tinha prometido a agenda do Cefa, ó, pra quem não viu, a gente tem uma agenda aqui do nosso Centro de Estudos em Filosofia Americana, ó, que bonitinha, com canetinha, Andrei, sua agenda. E você sempre veio participadora da Coruja e não tinha ganhado a agenda ainda. Olha, eu tô precisando vir aqui toda terça, hein, pra ganhar um presentinho não vai aqui. se acostumando muito assim, obrigado, não. Muito obrigado. E eu quero falar pra vocês que quem ganhou a revista da Cristine foi o Matheus Cortes. Matheus, eu vou entrar em contato com o você, Rafael tá bom? Sanzio. E vou mandar a revista aqui do Rafael Sanzio é o autor dessas Verdade, canecas, Paulo, aqui, verdade.
né? Ele é o Mas autor falar dessas ele que canecas. fez as canecas do Hora da Ele Coruja. não vai pensar que ele é um amador, não. Ele Não, faz ele essas é um HQs, puta de um cartunista. profissional, um cartunista excelente. Inclusive, acho que quem quiser adquirir a revista dele, pode... Bom, se quiser entrar em contato com a gente ou procurar por Rafael Sanzio no Facebook, vocês vão encontrar o Rafael. Muito bacana a arte dele. E é isso, então o Andrei tá até comovido, tá chorando. Andrei. Eu tô muito feliz, tô Tá muito feliz, feliz. tá comovido com os seus presentes, né? Esse livro Eu falei pro Paulo, não podia perder essa oportunidade. Você acabou o programa? Tá acabando o programa? Acabou. Então fala do lançamento. Do lançamento virtual? Lançamento online. Não vamos fazer o lançamento online? Nós vamos. E vou te contar uma coisa. A gente limitou um pouco o número de vagas. O que a gente resolveu fazer agora? Uma vez por mês a gente vai fazer um lançamento virtual, um curso virtual. Por quê? A gente tem o Cefa, que é um Centro de Estudos em Filosofia, que a gente sempre fala aqui, mas ele tem cursos presenciais. Os cursos são aqui em São Paulo, nem todo mundo consegue vir. Então, para atender essa demanda de todo o Brasil, a gente vai começar a ter cursos mensais, tá, do Cefa, com certificado e tudo mais, via internet. A gente quis lançar o primeiro e fazer, na verdade, um lançamento virtual, que foi o que pediram também pra gente do novo livro do Paulo. A gente vai fazer, só que para isso eu tenho só 15 vagas. Quem quiser entrar em contato comigo, pode escrever pro e-mail fghi29@gmail.com. Escreve que eu passo mais informações ou me procura no Facebook, porque eu vou falar para vocês sobre esse lançamento. Mas nós vamos fazer também lançamento virtual do livro do Andrei, que vai sair, e nós vamos colocar alguns cursos também virtuais, então de qualquer lugar do Brasil, tendo internet, você pode fazer o curso, tanto com o Andrei, quanto o curso com o Paulo, tá bom? Então, online então, ao vivo. Online ao vivo. Online ao vivo. vivo. Se você tiver sugestão de temas que você queira para os cursos, também manda pra gente. A gente está sempre aberto aí a tudo. Andrei, obrigada por ter vindo participar Eu aqui que do agradeço. Hora da Eu Coruja, pela disponibilidade. tenho que falar eu tenho que dar um recado ainda. Por favor. Que é uma fã do Andrei. A Karina. A Karina. Tá desesperada, quer encontrar o Andrei para aprender Pascal, tá apaixonada pelo Andrei. Olha, Karina, tá aí, ó, trouxemos o Andrei hoje para você ficar aí só, né, se locupletando aí no seu sofá vendo o Andrei. Só não se engane, porque a namorada do Andrei, ela é desse tamanho Ela é assim, pequenininha, ela é brava, pequenininha, mas né? ela é brava, A viu, Karina? Fernanda, Toma mandar um cuidado, beijo pra ela, deve estar assistindo a gente. Fê, beijo pra você. E é isso, gente. Hora da Coruja tá aqui ao vivo toda segunda-feira, 10 da noite. E a gente precisa sempre da participação de vocês. Então, até semana que vem.